Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade ao estudo dos ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, na última aula, a gente aprendeu que se eu tenho duas retas paralelas e elas estão cortadas por uma transversal, eu vou formar 8 ângulos aqui. E vai haver uma relação entre esses ângulos. Nós aprendemos que uma dessas relações é chamada de correspondência de ângulos, que existem ângulos que são correspondentes e, como característica, eles são congruentes. Tá? Hoje a gente vai ver novas definições de ângulos alternos e alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. São alguns nomes que, para alguns exercícios vocês precisam saber, para outros nem tanto, tá? Digamos que hoje é um estudo complementar, que pode, em um determinado exercício, facilitar a resolução de vocês, em outros, ou na grande maioria, o conhecimento que vocês você já detém de ângulos opostos pelo vértice, ângulos suplementares e ângulos correspondentes, isso já será suficiente para resolver a maioria dos exercícios, se não todos. Tá? Então, primeiro preciso fazer algumas definições. Então, nós já estudamos retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? O que a gente não estudou ainda é dar nomes para algumas regiões. Então, por exemplo, essas regiões aqui eu vou chamar de regiões externas. E essa daqui eu vou chamar de região interna. Então, entre as retas paralelas, região interna. Acima e abaixo dessas retas paralelas, eu vou chamar de regiões externas, tá? Eu também vou chamar de ângulos colaterais os ângulos que estão do mesmo lado, seja do lado direito ou lado esquerdo da transversal. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esses ângulos aqui, que estão aqui, eles são ângulos colaterais, estão do mesmo lado. Então, vou pegar, por exemplo, esse daqui e esse daqui, ó. Eles são ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado, ok? Pode ser do lado esquerdo, pode ser do lado direito. Então, da mesma forma, se eu pegar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são colaterais. Bom, agora eu vou começar a fazer junções de palavras. Então, eu quero colaterais, mesmos lados, e na parte interna. Então, lembrando de novo aqui, ó, eu tenho região interna, e aí, ó, colaterais, mesmo lado, tá? Bom, agora, nós sabemos que esse ângulo aqui, ele tem um correspondente aqui, ok? E aí, se ele tem um correspondente aqui, esse valor desse ângulo aqui é idêntico a esse aqui. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a relação entre esses dois ângulos? Bom, esses dois ângulos aqui são suplementares. Então, os colaterais internos, eles são suplementares. Então, esse ângulo aqui mais esse daqui dá 180. Tá? Pegar um outro exemplo, do outro lado, eu tenho ângulos, de novo, colaterais, mesmo lado, igual ao lado direito, e internos também. Então, de novo, eu tenho uma correspondência de ângulos, e de novo, eu tenho ângulos suplementares. Então, eu novamente afirmo que se os ângulos são colaterais internos, seja do lado esquerdo ou do lado direito, eles vão ser ângulos suplementares. Vamos ver o que acontece com os ângulos colaterais externos. Então, de novo, eu pego a mesma figura, vou escolher dois ângulos externos, tá? E colaterais. Então, eles estão do lado esquerdo e eles são na parte externa. E aí eu vou achar o correspondente de um deles. Vou fazer a translação aqui. E aí, ao fazer isso, o que eu percebo novamente? Que esses dois ângulos aqui formam um ângulo de 180 graus. Então, eles são suplementares. Vamos para o lado direito. Então, eu pego dois ângulos que estão do mesmo lado, então são colaterais, estão na parte externa. Eu vou deslocar um deles achando um correspondente, e aí percebo novamente que eles são suplementares. Ou seja, gente, se as retas paralelas RS cortadas por uma transversal determinam ângulos colaterais, internos ou externos, eles vão ser suplementares, tá? Então, toda vez que falar ângulos colaterais, e eu nem preciso saber se era interno ou externos, eles são suplementares. Agora, vocês perceberam que para chegar a essa conclusão eu trabalhei com ângulos correspondentes? Por isso que a informação, né, se você sabe que são ângulos correspondentes, dificilmente você não vai conseguir fazer um exercício que envolva ângulos em retas, em ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais, ok? Bom, então aqui, ó,
seja RS paralelas, determina a medida dos ângulos indicados. Esses ângulos aqui, eles são ângulos o quê? Eles estão do lado direito, então são colaterais, estão na parte interna. Então, são colaterais internos. E nós acabamos de perceber que se são colaterais, eles são suplementares. Ou seja, 2x mais x forma um ângulo de 180 graus. 3x é igual a 180. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual a 60. Antes de rabiscar mais o desenho aqui para achar os ângulos, você poderia falar assim, professor, mas espera lá. Esse ângulo aqui, ó, ele tem um correspondente aqui. Então, eu posso chamar isso aqui de x. E esses dois ângulos juntos dão 180. Ou seja, eu não precisei decorar que ângulos colaterais internos são suplementares. Eu simplesmente desloco esse aqui e percebo que eles formam ângulo 180 graus. Eu posso fazer assim? Claro, tá? Eu, particularmente, utilizo mais essa estratégia da correspondência dos ângulos, tá? Do que ficar decorando fórmulas. Apesar que, se são colaterais, eles são suplementares. Não é tão difícil decorar assim. Mas, essa estratégia aqui, ela é muito eficaz também. Ok? Nós falamos de ângulos colaterais, agora que eles estavam do mesmo lado. Agora a gente vai falar de ângulos alternos, tá? Que são um do lado esquerdo, outro do lado direito. Então, dois ângulos são alternos, aí nesse caso internos, se estiverem posicionados em lados alternados da reta transversal, ok? Então, olha só, eu tenho de novo região externa e região interna, eu vou pegar um do lado esquerdo e outro do lado direito, da região interna, alternos internos. O que vai acontecer agora é que eu vou deslocar um desses ângulos aqui, achando o seu correspondente, tá? Então, esse ângulo pode vir para cá. Se ele está aqui, o que eu posso perceber entre esses dois ângulos? Ah, eles são opostos pelo vértice. Nós aprendemos na aula passada que opostos pelo vértice são ângulos iguais, tá? Na verdade, em umas aulas passadas aí. Ok? Bom, continuando. De novo, eu vou pegar outro caso, ângulos alternos internos. Agora eu vou pegar esse ângulo aqui e vou pegar esse aqui, ó. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Vou deslocar um deles, achando o seu correspondente. E vou perceber novamente que eles são opostos pelo vértice. Então, ó, eu peguei dois casos de alternos internos e concluí nos dois casos que esses ângulos são congruentes. Será que os externos também vai dar certo? Então, vamos lá. Eu pego dois externos e aí desloco um deles, achando o seu correspondente, e novamente percebo que eles são opostos pelo vértice. Pelo último exemplo, eu tenho esses dois aqui, que são alternos e externos, e aí eu desloco um deles e percebo que eles também são congruentes. Então, eu posso afirmar que ângulos alternos, seja eles internos ou externos, são congruentes, tá? Então, aqui um exemplo, esse ângulo aqui, eles são alternos internos, então eles são congruentes. Então, eu falo que 2x mais 10 é igual a x mais 30. O 2x permanece, o x vem para cá com operação inversa, e o 10 vai para lá com operação inversa. X é igual a 20, tá? E aí, achado o valor de x, eu posso achar medidas dos ângulos. Aqui vai ser 20 mais 30. Isso vai dar 50. E aqui vai dar 2 vezes 20, 40, mais 10 também 50. Teria que dar 50. Aí, se novamente pode falar, professor, mas vamos lá, você falou comigo que esse ângulo aqui ele tem um correspondente aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2x mais 10, correto? Correto. Esses ângulos são opostos pelo vértice. Consequentemente, eles são congruentes e eu chego a essa mesma conclusão. Certíssimo. Sem precisar decorar que alternos internos são congruentes. Eu vou voltar no exercício anterior aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó, porque eu não determinei os ângulos lá. Aqui, ó. Eu achei o valor de x, mas aí eu passei a dar outras informações. Então, só lembrando, aqui vai ser 60 e aqui vai ser 120, tá? Para não deixar o exercício incompleto. Bom, uma transversal intercepta duas retas paralelas formadas por ângulos alternos internos.
expressos em graus por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma das medidas desses ângulos. Então, olha só. Se eu sei que a relação de ângulos alternos, seja internos ou externos, é uma relação de congruência, que eles são iguais, eu já monto a equação aqui. Se eu não sei disso, eu imagino duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Aí eu falo aqui, ó, ângulos alternos internos. Então, é um, por exemplo, do lado de cá e outro do lado de cá. Aí pode ser aqui o 7x menos 12 e aqui o 5x mais 8. E aí eu desloco esse para cá, acho o 7x menos 12. E aí eu percebo que eles são congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. Se eu decorei que alternos são iguais, eu já monto a equação direta. 7x menos 12 igual a 5x mais 8. Só lembrando que eu poderia ter começado 5x mais 8 igual a 7x menos 12, tá? Eu gosto de deixar o termo que tem um x do lado esquerdo para que no final ele fique positivo. 7x menos 5x igual a 8 mais 12. Eu tenho aqui 2x igual a 20. O 2 está multiplicando, passo para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 10. Bom, se x é igual a 10, eu consigo descobrir a medida desses ângulos, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 5x mais 8 é igual a 5 vezes 10 mais 8. Isso vai dar 58, ok? Eu precisaria fazer essa conta aqui? Não, porque eu sei que eles são congruentes. Mas fazer essa conta aqui é uma forma de verificar. Então, 7 vezes 10 menos 12. 70 menos 12 é 58. Bom, eu quero a soma da medida desses ângulos, então eu quero 58 mais 58. Isso vai dar 116. Letra D. Ok? Bom, dadas retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir, calcule os valores de A e B. Então, a dica importante. Eu tenho três letras aqui. Eu tenho a letra X, eu tenho a letra A, eu tenho a letra B. Ok? Na hora, eu vou ter que montar uma equação. Então, para montar essa equação, o que eu vou fazer será tentar relacionar o x com o x, que são as letras iguais. Eu não vou relacionar A com B, porque senão eu vou ter uma equação com duas incógnitas, e a gente não aprendeu a fazer isso ainda. Ok? Então, eu vou buscar sempre montar uma equação com as letras que são iguais. Tá? Então, eu preciso estabelecer uma relação aqui. Aí eu posso ter decorado, ó, alternos externos. Alternos, eles são congruentes, então posso montar a equação. Mas também eu posso chegar e pensar o seguinte, bom, esse ângulo aqui, ele tem um correspondente aqui, ó, que é o 10x mais 40. E aí ele passa a ser igual a esse daqui. Conclusão, 20x menos 40 é igual a 10x mais 40. 20x menos 10x é igual a 40 mais 40. 20x menos 10x dá 10x, 40 mais 40 dá 80. O 10 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 4. Mentira, 8. 8 graus. Agora eu vou descobrir o valor desse ângulo aqui, ó. Descobri aqui, ó. Aqui vai ser 10 vezes 8 mais 40. 10 vezes 8 dá 80, mais 40, 120. Ok? Bom, eu vou substituir aqui também para ver o que vai acontecer. Vai ser 20 vezes 8 menos 40. Aqui dá 160 e aqui dá 120. Bom, era esperado que esses ângulos fossem iguais? Sim, né? Nós concluímos que sim, que eles são congruentes. Então, ufa, já sei que o meu B vale 120. E esse ângulo aqui, A, com esse daqui, formam 180, eles são suplementares. Então, isso aqui é 120, aqui vai ser 180 menos 120. Isso é igual a 60. Então, A é 60, já descarto aqui, e B é 120. Ó, olha a maldade aqui, hein? O A é 60 está invertido aqui, ó. Então, descarta essas duas. B é 120. Então, sobrou
a alternativa letra A. Ok? Bom, nessa figura, RS e T, R é paralela a S e T é uma reta transversal. Indique todos os pares de ângulos suscitados. É um exercício do caderno de atividade de vocês, ok? Página 70. Vamos lá. Ângulos correspondentes. Então, ó, vamos lá. O 1 e o correspondente dele é o 5. Ponto, vírgula. O 2 e o correspondente dele é o 6. O 3 e o 7. E, por fim, o 4 e o 8. Esses são os ângulos correspondentes. Alternos internos. Então, região interna são só esses 4 ângulos aqui, ó. 2, 3, 5, 8. Só que eu quero que eles sejam alternos. Então, vai ser o 2 com 8 e 3 com 5. Então, 2 e 8, 3 e 5. Alternos externos. Então, eu quero só nessa região aqui, ó. Vou esquecer isso aqui, ó. Quero só a região de fora. E eu quero alternados, então vai ser 1 com 7 e 4 com 6. Então, 1 e 7, 4 e 6. Tá? Vamos lá agora. Agora eu quero colaterais internos. Então, vou esquecer essa região aqui, ó. Colaterais mesmo lado, 2 e 5. E 3 e 8. Colaterais externos. Então, se é a parte externa, eu vou esquecer esses daqui. E eu quero colaterais, mesmo lado. 1 e 6. E 4 e 7. São 4, os números não estão ficando bonitos, não. 4 e 7, tá? Agora, eu quero opostos pelo vértice. Então, vamos lá. Também vai ser uma sequência maior. 1 e 3. Então, 1 com 3, 2 com 4, 5 com 6. Mentira, 5 com 7 e 6 com 8. Ok? Então, fechamos todas essas relações. Lembrando que as mais importantes são essas aqui, ó. Correspondentes, opostos pelo vértice e os suplementares. Tá? Essas outras aqui são só complementos. Auxiliam, mas não, na maioria das vezes, não são imprescindíveis. Ok? No mais, na próxima aula a gente continua com mais exercícios. Que vocês tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, tá? E cuidem-se, pessoal. Tchau, tchau.